Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Together we can. Vodafone. Antes, pelo contrário, hoje com o Daniel Oliveira e com o Francisco Mendes da Silva. Boa noite aos dois. Olá. E vamos começar, Daniel, pela segunda volta e perguntava-te, já sabemos em quem votaste na primeira, foi público. Sim. Alguma vez te imaginaste votar em Seguro duas vezes? Não, mas também vou-te dizer, não me custou assim tanto na primeira, não me custa rigorosamente nada na segunda. Aliás, falo-ei com... não estou a engolir nenhum sapo, faço com toda a convicção política do que está em causa e sem custo nenhum. Não me parece que o seguro vai ser pior do que os presidentes anteriores que tivemos. Não será seguramente pior que vários deles, mas não sinto que esteja, tendo em conta o que está em jogo, não há... Engolir um sapo. Não, faço isto com a maior das convicções. Já vamos falar mais, mas vamos ao Francisco, a mesma questão. Francisco, foi uma decisão difícil ou não? Qual? Saber em quem votar na segunda volta. O seguro é aquele que se candidata contra o André Ventura? É. É nesse que eu voto. Só por isso. Não é só por isso, mas é essencialmente por isso. Não quero ser deselegante para com o António José Seguro, que eu acho que é uma pessoa com todas as capacidades para ser Presidente da República e tem até, enfim, características de moderação e de temperamento pessoal que eu gosto bastante e, portanto, não me custa nada votar nele. Mas a escolha também é uma questão de diferenças relativas. E, portanto, não me custa nada votar num candidato que é proveniente da área do Partido Socialista, porque, de facto, isto é relativo. É tão evidente que eu hoje, até prevendo a possibilidade de me fazerem essa pergunta, eu até quase me senti insultado, mas é preciso fazem a pergunta para pedirem para eu declarar uma coisa que já sabem, ou há a mínima dúvida, eu não dei já os sinais todos, quer dizer, não trago, obviamente as pessoas não têm que conhecer as minhas obras completas, mas é evidente que eu votaria muito provavelmente em quem quer que esteja do lado oposto de André Ventura. Daniel, estas figuras que temos estado a ver, figuras de direita, enfim, todos os partidos, da AD, da IEL, que têm vindo a manifestar-se, a dar apoio ao António José Seguro, achas que isto tem efeito prático? Ou seja, acho que ele vai ganhar alguma coisa com isso? Ou estamos a falar de elites e depois as bases é que vão tem o efeito, eu devo dizer, acho importante que as pessoas o façam, mas acho que isto é uma delegação de funções. Uma coisa é o apoio das pessoas, é normal que eles apareçam, e eu estaria à espera que aparecessem, da esmagadora maioria das pessoas que à direita fazem política, é assim que eu o espero. Mas não é essa a questão. É essa a questão no sentido em que estão a delegar uma função. A ideia de que o primeiro-ministro e líder do maior partido deste país acha que pode ficar em silêncio durante 3 semanas e dizer eu tenho o governo, eu sou um gestor. Não se compromete. Eu não me meto em política, a minha política é o trabalho. É uma coisa que me deixa, porque o que está eu mais à frente irei aí, o que está em causa no apoio ou não do PSD a André Ventura, André Ventura não, peço desculpa, António José Seguro, não é sequer o resultado de André Ventura. Não acho que isso tenha grande impacto. Acho que as pessoas, a esmagadora maioria das pessoas tem claro o que é que está em causa. O que está em causa, o que isto perturba é o lugar do PSD na política portuguesa. Mas ele tinha outra hipótese. Ele não tinha outra hipótese, ele só tinha a hipótese de apoiar António José Seguro. E isso não acabaria por beneficiar Ventura naquela narrativa não que é essa lá a questão. está? Eu posso, deixa-me dizer, não é uma questão de princípios. Não vou, é uma questão de princípios, mas eu não vou falar disso aqui. Já houve Montenegro já equiparou várias vezes o Partido Socialista ao Chega, tem tido uma postura supostamente equidistante, até um pouco menos do que equidistante. A questão é que este embate, ou seja, conseguiu 2 coisas ao mesmo tempo, Montenegro, com esta posição. Que é, dar a liderança da direita a André Ventura nas próximas 3 semanas.
Primeiro estranha-se, depois entranha-se. 3 semanas não é assim tão pouco tempo. 2, esbater as fronteiras entre o PSD e o Chega. Ora, é difícil recuperar a virgindade, é uma coisa que as pessoas não costumam recuperar. E só à primeira vez é que é difícil votar num candidato como André Ventura. O voto... Isto vai ter custos irreparáveis para o PSD. Cada voto do PSD e da IEL no Chega é um voto que numa próxima crise económica será do Chega. É André Ventura, é um voto que na próxima crise económica será do Chega. Se André Ventura conseguir, imaginemos, 35%, passa a ser esse o seu patamar de crescimento. 35%, porque aquelas pessoas já experimentaram votar em André Ventura, já ultrapassaram a barreira, empurrados pelo líder do PSD. Foi ele que tornou plausível, junto de várias pessoas, que o campo do PSD é o mesmo campo que o do Chega, ao aceitar esta... Há neste momento 2 narrativas que se confrontam. Uma, isto é um confronto entre o socialismo e o não-socialismo, que é a do André Ventura. 2, a do António José Seguro. Isto é um confronto entre os democratas e os não-democratas. Ao dizer que é neutro, há uma coisa que é seguro. Luís Montenegro não assume a narrativa de António José Seguro de que isto é um confronto entre democratas e não-democratas. Isso abre, além de que é uma ajuda ao Partido Socialista, já agora. Porque no dia... Recordem-me, dia 8, desculpa. No dia 8 de fevereiro, Luís Montenegro, fosse qual fosse o resultado de António José Seguro, estaria entre os democratas que estariam a festejar a vitória do próximo Presidente da República. Não estará. E isso entrega o centro, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da filiação das pessoas, da vinculação dos moderados ou dos de direita, ao Partido Socialista. Ora, no momento em que o Chega cresce, no momento em que a Iniciativa Liberal cresce, Montenegro deixa o centro vazio. O que significa, como ele disse, tenho o governo. No dia em que as coisas correrem mal, não há nem de um lado, nem do outro. É um erro histórico que ultrapassa as pessoas. Como é que faria a governação? Que eu acho, posso estar enganado, que terá efeitos estruturais, simbólicos, porque a política também se faz nestas emoções e nestes momentos históricos. Francisco, foi um erro histórico, esta de Luís Montenegro não se comprometer com nenhum dos candidatos? Neste caso, com António José Seguro. Luís Montenegro está numa posição tática muito difícil. E não podemos rejeitá-la. Ou melhor, não podemos dizer que ela não existe. O Daniel passou semanas aqui a dizer que o grande problema de Luís Marcos Mendes era ser o candidato do governo. Passaste muitas semanas a dizer que era o grande problema, não só dele do ponto de vista político, mas do ponto de vista tático. Porque as pessoas, dizias tu, iam ser mobilizadas pela teoria de não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E portanto eu não sei se... E isso não aconteceu? Não, isso claramente não aconteceu. As pessoas provavelmente foram atrás. E, portanto, por isso mesmo... Aconteceu, eu tinha razão. Eu tinha razão. Tinhas razão. Isso. E, portanto, o que tu queres agora é que o candidato do governo seja o António José Seguro. Não é o candidato do governo. Então, Ninguém... o que estou a dizer é que tu não podes apagar na tua análise as ponderações táticas muito sensíveis. Eu não tenho dúvidas nenhumas que, do ponto de vista político, Luís Montenegro está muito mais próximo de António José Seguro. Tens essa convicção? Eu não tenho. Não tenho dúvidas nenhumas de que Luís Montenegro quer que entre estes dois que o Presidente seja António José Seguro. Porque António José Seguro será um esteio do sistema, será um mais foco. Fácil de lidar, não é? E quer dizer, é uma pessoa que se candidata para proteger a estabilidade política, enquanto que André Ventura é exatamente Mas o estará contrário. ideologicamente mais Depois, perto. já agora deixa-me dizer uma coisa, porque eu não estou só a responder, também estou a responder ao Daniel. Certo. Na semana passada, o Daniel disse aqui que não escolheria entre Coutrinho e André Ventura. Não. Disseste exatamente isso, porque disseste que era exatamente o mesmo. Porque sabes que a grande dificuldade que nós à direita, nós que não temos dificuldade nenhuma em dizer é António José Seguro, nós
por muito poucos que ainda sejamos. Eu disse outra que coisa. Não, disseste que eram os dois igualmente. Não disse. Fizeste a mesma coisa que o Coutinho fez. Não disse. Eu disse outra coisa. Eu disse outra coisa. Igualmente péssimo. Espera, para não dizeres tu o que eu disse. Eu disse isto. Que uma segunda volta entre os dois seria um estouro, vou citar tal e qual como disse, seria um estouro na nossa democracia constitucional, que tem um lado que é a democracia política, que contra a qual André Ventura atenta, e um lado que é a nossa democracia social, contra a qual Cotrim atenta. Foi só isto que eu disse. Mas entre os dois então votarias em Cotrim? Foi só isto que eu disse. Felizmente não tenho que fazer essa escolha neste momento. Está bem. Eu fiz uma análise tática que significa eu não sou líder de um partido, não sou primeiro-ministro e faria eu próprio a minha análise ao longo das 3 semanas que viessem de campanha, também dependendo da própria postura que Coutinho resolvesse. A minha posição é sobre o Luís Montenegro. Eu gostava muito que ele exprimisse a sua opinião e que essa opinião fosse favorável a António José Seguro. Eu não apago com uma espécie de esponja de moralidade as dificuldades táticas que ele tem. É curioso que eu só falei de tática, não falei de moralidade. Mas agora eu gostava de falar de outras que têm a ver com isto, mas de outros casos. Que é o caso dos candidatos. Eu ouvi dizer que os candidatos deviam ter endossado os seus votos. Eu devo dizer que eu nunca esperei que isso acontecesse, mas porque não estava mesmo à espera, quer dizer, não era uma coisa em que eu tivesse pensado. Eu acho que o Almirante vai fazer. Não, naquele momento. Naquele momento. Tem que ser daquele ou noutro. Por uma razão. Nós já não vivemos em 86. Em 86, que foi o último ano em que houve eleições com segunda volta, eleições presidenciais, havia de facto uma espécie de coincidência entre o candidato e um bloco político-sociológico. As pessoas estavam em casa, as pessoas que tinham votado no Partido Comunista ou no candidato comunista estavam à espera para ver o que é que o Álvaro Cunhal dizia. E estes tinham votado, não se faz todas. As faz todas. Ou na Pita Silva. Alguém acha que... Eu fui da Comissão Política de Marcos Mendes. Vocês acham que eu estava à espera de ouvir o que é que Marcos Mendes ia dizer sobre o seu voto para eu próprio decidir? Mas não acho... Nem ele, nem eu, nem ninguém. Nem outros. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que o Luís Marcos Mendes disse, que me parece acertado, é eu neste momento, eu entendo que os votos não são meus. Ele não disse neste momento, se não me engano. Disse neste momento, ou seja, enquanto candidato, nesta circunstância. Agora, também vos digo uma coisa, eu entendo que os candidatos são pessoas importantes, os mesmos que perderam. Tu estás a falar dos candidatos, aqui o relevante não é os candidatos, é os líderes partidários. Os líderes partidários é que é relevante. Mas eu acho que também estou a dizer que também são importantes os candidatos. Eu, por exemplo, os candidatos acabaram de perder as eleições. Luís Marcos Mendes diz que tem uma opinião pessoal e eu gostaria que ao longo desta campanha ele desse essa opinião pessoal, principalmente porque eu imagino qual seja. Se fosse diferente, preferia que não me dissesse. Coisa diferente foi o que fez o João Coutinho de Figueiredo, que as pessoas amalgamaram tudo. Fez uma coisa completamente diferente. Disse, não justificou com base na circunstância e no facto de ter uma opinião pessoal que entende que não deve contaminar o seu eleitorado. O João Coutinho de Figueiredo disse: não vou endossar os meus votos a ninguém. Logo a seguir, a plateia irrompe em aplausos e em urros. E diz porque são duas opções péssimas. Coisa que o Luís Marcos Mendes não disse. Tudo no mesmo saco. Tudo no mesmo saco. E eu acho que é importante dizer, para uma pessoa de direita dizer isso no espaço público. Aliás, há pouco perguntaste ao Daniel uma coisa que eu gostava que me tivesse perguntado, que é, declarar, esta declaração de apoio tem alguma relevância ou não? Sim. O tema da relevância é irrelevante, a meu ver, porque quem está no espaço público... É importante para não normalizar um determinado tipo de... Eu não acho que alguém esteja em casa à espera para ver a quem é que eu vou declarar o meu apoio. Porque não é um apoio, mas uma pessoa que tem participação política no espaço público é natural que queira dizer em quem vota. Por uma questão de declaração de interesses, por uma questão de perceber o raciocínio, onde é que o seu raciocínio vai dar. A maior parte das vezes não dizem quem. Mas deixa-me só dizer isto. Sim, mas neste momento acho que normal. É diferente. Sim, mas eu quando digo, o que eu quero é que entendam o seguinte: eu quando digo em quem vou votar não estou aqui a declarar urbi et orbi e pronto, não é preciso fazerem notícia sobre isso. Porém, para mim é importante uma pessoa de direita dizer o que eu estou a querer dizer, ou melhor, eu enquanto pessoa de direita dizer isto, porque não há duas soluções péssimas. Mesmo que ela for... Porque o que é péssimo ou não péssimo também é relativo aqui.
António José Seguro até podia achar, há 2, 3 anos, 10, se eu algum dia, eu devo estar num dia muito mau, um dia péssimo para votar no António José Seguro. Deixa-me dizer, não por ser ele, mas por ser está nos take das Deixa-me fazer-te uma pergunta sobre o que tu estás a dizer E exatamente. silêncio de Passos Coelho? É assim tão... Eu não consigo compreender. Tendo em Passos conta Coelho quis que António José Seguro ganhasse a primeira volta e agora quer que Tendo em conta que André Ventura ganhe a segunda volta. Tendo em conta que é António José tentar Seguro, desenvolver, mas já. não é que é António José Seguro, não é António Costa, não é outros candidatos, custa-me, devo dizer, de compreender porque é que é assim tão difícil uma pessoa de direita votar António José Seguro. Custa. Também é minha. Sinceramente. Não, agora independentemente do relativo, agora já sem ser com o relativo. Não tínhamos. O que é que António... Queres que eu te explique? Queres que eu te explique? Tenho Eu vou tentar dificuldade em explicar, perceber. talvez não consiga explicar aprofundadamente, mas tem a ver com uma coisa de que já falámos muitas vezes. Eu acho que vocês à esquerda também são um bocadinho É culpados. mais fácil para mim perceber. Não é o que isso. é que para não, mim é isso custa. não é isso. É porque há 10 anos, há 11 anos, inaugurou-se um sistema em Portugal de 2 blocos estanques. E há uma certa ideia... de Ela é que- anterior a isso. Não é isso, Daniel. É que aquela ideia de que o António Costa não precisava de ter dito que havia uma grande coerência ideológica com entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda para ter um governo, porque resultava da Constituição. Está bem, mas ele é que anterior a achou- isso. ele é que Eu estou a falar do seguro. O seguro é anterior a isso. O seguro, aliás, é a negação disso. É contra isso. Mas porque hoje em dia há muita gente à direita, a partir do momento que houvesse a quebra, em que se fingiu, a meu ver, fingiu-se, porque depois percebeu-se que não é assim, mas fingiu-se que a grande decisão política em Portugal é entre o PS e o PSD. Não é. São partidos muito parecidos em muitos aspectos. Já foram. São menos hoje em dia. Mas são ainda. Daniel, peço imensa desculpa. Tu estás a ver um arraial de pessoas, uma procissão de pessoas de direita a apoiarem naturalmente o António José Tu Seguro. não estás a... José, tu continuas a falar do António José Seguro como se estivesse a falar do PS. O António José Seguro está exatamente no meio dessa fissura. Ele está no meio. Deixa-me dizer-te isto. Pessoas do PSD, pessoas do CDS, pessoas da Iniciativa Liberal, o antigo líder da Iniciativa Liberal, o Carlos Guimarães Pinto, foi muito claro aqui. E pessoas do PCP. Eu posso apostar contigo e não me dirás o contrário, que se a segunda volta fosse entre Marcos Mendes e André Ventura, tinhas muita gente do PS a apoiar, não tinhas uma única pessoa do Bloco de Esquerda e do PCP a apoiar o Marcos Mendes. Acho que não. Tinhas uma. Acho que estás enganado. Não terias uma. Não sei se militantes, Não terias sim. uma. Acho que pessoas Não terias da ala, uma. à esquerda do Partido Socialista terias várias pessoas a apoiar o Marcos Mendes. Não terias uma. Acho que terias. E o que justifica, sabe, é avançar? esta falta de reciprocidade que nós à direita normalmente Porque nós temos feito, principalmente aquelas pessoas que ficaram um bocadinho sem órfãs, conhece-las, uma delas está aqui à tua frente. Gostariam. O nosso debate é um debate entre dois órfãos. Gostariam, quando a discussão era, como tu viste muito nas redes sociais, quando a partir do momento em que se começou a perceber que podia haver uma segunda volta entre André Ventura e João Coutinho de Figueiredo, a esquerda calou-se ou disse que não era capaz de escolher. Eu não vou insistir nesse debate. Não podes pôr Coutinho de Figueiredo no mesmo lugar em que pôs Marcos Mendes e António José Seguro. Isso era se tivesse uma segunda volta entre a Catarina Martins e o André Ventura. E aí gostava de saber a posição das pessoas de direita. Ou entre Catarina Martins e António Filipe, por exemplo. Posso dizer não a minha, podes pôr. posso não dizer podes a minha pôr. que tu conheces em pormenor a minha graduação de candidatos. E André Ok, Ventura o que eu estava em estou a último. dizer é que não... Portanto, podemos discutir, como se discute muitas vezes na filosofia e na matemática, por redução ao absurdo. Claro. Se quiseres um argumento de redução ao absurdo, Era isso que eu estava a fazer. O que eu estou a dizer é que... Deixa que eu já vou passar a bola para mim. O meu pódio final, como sabes, é antepenúltimo. António Filipe, o tempo está a acabar. penúltimo Almirante Gouveia Melo e último André Ventura. Deixa-me só dizer. É este. A única coisa que eu estou a fazer, não vale a pena mais fazer esse debate, é o que eu te perguntei, eu não consigo perceber, não é a dificuldade em votar em alguém do Partido Socialista. É votar especificamente numa pessoa que corresponde a um pré-geringonça, a um pré-geringonça, que foi mais do que ser pré-geringonça. Foi uma pessoa que deu a mão a Pedro Passos Coelho, ou seja, se há um candidato da área do Partido Socialista que deveria ser sem espinhas, é que nem sequer é perguntar... Mas para muita gente perguntar às pessoas sem espinhas por causa disso.
deixa-me perguntar. Também, É o mesmo por causa perguntar às pessoas de esquerda se eram capazes de votar para a presidência em Moreira da Silva. Estás a perceber? Sim, as pessoas da esquerda provavelmente diriam todas. Sim, Claro. sou perfeitamente O capaz. Leonor Beleza. Eu vou dizer, a Leonor Beleza não tem atividade política há muito tempo. Agora, o Moreira da Silva, também. se me perguntares, eu o Moreira da Silva, até iria fazer campanha por ele, provavelmente contra o André Ventura. Ou Fica a seja, nota para o Jorge Moreira da Silva, que já sabe... percebes o que eu estou a dizer? É que se há candidato palatável para a direita que poderia ter passado Sem no dúvida, Partido não estou Socialista, é seguro. E por isso é que me custa. É preciso um grande nível de sectarismo para uma pessoa do PSD ter dificuldade numa segunda volta em apoiar Daniel, seguro ao ponto do líder, Tu, na líder. tua área, ser neutral. conheces grandes Não graus cost- de sectarismo. Não costumam ser líderes dos partidos, que é o que acontece com Montenegro. Desculpa, E eu ainda Montenegro. queria dizer uma coisa sobre Montenegro, tiveste aí muito tempo a Daniel, falar. temos um minuto. Pronto, então deixa-me só dizer isto. Gastar o tempo todo nessa discussão, Pedro. É que eu acho que tu disseste a situação e toda a gente diz, e é verdade, que a situação tática de Montenegro é muito difícil. Pois foi, até agora foi muito fácil. Aí é que está. Ou seja, Montenegro beneficiou de ser o partido charneira e, portanto, teve uma situação. Quem teve uma situação preciso de 5 difícil. segundos só para dizer uma coisa rápida. Quem tem uma situação difícil é o Partido Socialista, como toda a gente sabe. Beneficiou e, de repente, quando lhe veio a dificuldade de ser o partido de charneira, o que é que ele decidiu? Ficar ensanduichado, não tomar posição. E aí o que eu digo é, o que define grandes líderes é exatamente nestes momentos que já outros políticos viveram, viveu Cunhal em 86, viveu Soares no PREC, viveram outros, em escolhas difíceis e fizeram-nas. Neste ponto de vista, Montenegro fez o pior que existe. Mostrou, eu não sou líder, eu demito-me, eu não estou cá. Francisco, 10 segundos. Já passámos o tempo. Não, num certo sentido, esta é a melhor segunda volta possível. A melhor segunda volta que nós poderíamos ter. Porque é aquela em que vai permitir ao Primeiro-Ministro perceber qual é que é o bloco que ele deve ter como preferencial. E é uma das várias razões, mas uma das principais razões pelas quais eu gostaria que António José Seguro tivesse muito mais que André Ventura é para mostrar a este governo, o governo da minha área política, de que lado é que o povo, qual é o lado que o povo quer que o governo negocie preferencialmente. Francisco e Daniel, para a semana falamos mais, está bem? Até para a semana.